Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós iniciamos na aula passada, que foi sobre os grupos de plantas, né? Na aula passada nós classificamos as plantas em 4 grupos e hoje nós vamos estudar 2 deles, os 2 primeiros que eu citei lá para vocês, briófitas e pteridófitas. Essa aula vai ser uma aula bem curta, bem rápida, só para introduzir um pouco o conceito para vocês, mas ela tem como objetivo principal, né, essa aula, juntamente com as atividades que vocês vão fazer, que ao final de tudo isso vocês consigam reconhecer as características principais, tanto das briófitas como também das pteridófitas, certo? Na aula passada nós terminamos aqui, nesse slide aqui, que era grupos de plantas. Dividimos as plantas em 4 grupos principais: as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nós tínhamos um grupo que ficou aqui separado, que ele não possui sistema vascular, e esses 3 outros grupos com sistema vascular. As plantas que não têm sistema vascular são as briófitas e esses outros 3 grupos restantes, eles possuem sistema vascular. O sistema vascular é o sistema, né, que vai conduzir a seiva orgânica e a seiva mineral. Quem não lembra aí desses conceitos pode voltar nas aulas anteriores que tem aí e rever esses conceitos, certo? Além disso, desses 3 grupos que a gente separou aqui, apenas 2 se reproduzem por sementes, que são as gimnospermas e as angiospermas. E desses 2, somente angiospermas possuem flores e frutos. Então vamos lá iniciar nosso primeiro grupo, que são as briófitas. Como falado anteriormente, as briófitas são plantas avasculares. Não possuem, né, um sistema condutor de seiva mineral e seiva orgânica. E aí o principal exemplo que a gente tem de briófitas são os musgos, que é esse da imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. Os musgos, eles são plantas muito pequenas que eles vão crescer tanto sobre o solo, sobre rochas, também, como vocês estão vendo aqui, né, em troncos de árvores, que vocês veem o tronco da árvore, né, e aqui essa região do solo, e aqui vocês percebem que ele está aqui, né, por todo o solo e está subindo aqui no tronco da árvore. E aí, apesar de eles serem plantas bem pequenas, várias delas, quando estão reunidas, estão unidas, como vocês estão vendo aqui, né, vários musgos. O musgo não é tudo isso daqui não, tá, gente? Aqui aí a gente tem uma reunião de pequenos musgos, e aí quando eles se reúnem assim, fica parecendo uma graminha, né, um tapete verde e aveludado. E aí, os musgos, eles não apresentam flores, frutos e sementes. São as plantas é o grupo de plantas, né? Aí as briófitas, no geral, eu citei os musgos, porque os musgos é um tipo de briófita, mas as briófitas, em geral, não possuem flores, frutos e sementes. É o grupo de plantas mais simples que a gente tem. E além disso, a reprodução dessas plantas envolve esporos, que é esse da imagem que eu estou mostrando para vocês. O que é que acontece, né? Os esporos, vocês estão vendo aqui, né? Os rizóides. Na aula passada eu falei para vocês, né? Que não são raízes verdadeiras, os rizóides. Aí a gente tem aqui o gametófito, os filídeos, e aqui a gente tem esse esporófito, a cápsula, e aqui a gente tem os esporos. Esses esporos são estruturas esféricas, né, bem pequenas, como vocês estão vendo aqui na imagem. Eles podem ser eles são bem fáceis de ser dispersados pelo vento. E aí, né, quando vem o vento, vai dispersar, quando esse esporo ele atinge uma superfície que tem condições favoráveis para ele se desenvolver, ele vai continuar o seu desenvolvimento e depois de vários eventos ele vai originar um novo indivíduo, né? Uma nova planta briófita. Como vocês estão vendo aqui, é uma planta muito simples, né? Sua reprodução também é bem simples, envolvendo aqui esses esporos que são levados pelo vento
E aí, quando chega, né, em um solo que as condições são favoráveis para se desenvolver, vale ressaltar isso, tá, gente? Não é, por exemplo, o vento levou, dispersou aquele esporo e qualquer lugar que ele chegar, ele vai conseguir se desenvolver. Não, em local que seja favorável para aquela planta se desenvolver, certo? E nós temos as pteridófitas. Eu falei para vocês que a nossa aula era bem curtinha, né? As pteridófitas, elas são plantas que possuem sistema vascular. É um pouco mais desenvolvida que as briófitas, né? Eles já têm um sistema vascular, sistema condutor de seiva, porém elas não têm sementes. O principal exemplo que a gente tem são as samambaias. O principal exemplo de pteridófitas são as samambaias. Elas não têm flores, também não têm frutos e não se reproduzem por sementes, né? E aí, como é que elas vão se reproduzir, essas pteridófitas? Eu estou utilizando aqui como exemplo a samambaia, tá, pessoal? As pteridófitas, quando você olha para a samambaia, né, que aparece essa... em um desses lados, em um dos lados da folha, né? Existem essas pequenas estruturas aqui, essas estruturas bem pequenininhas marrons que vocês estão vendo aqui na folha, né? Você sabe que ela está em um período fértil, tá? O nome que a gente dá a essas estruturas pequenas marrons aqui, a gente chama de soros. Nessa imagem aqui vocês podem ver melhor, né? Que a gente tem a estrutura da samambaia. E aqui é como se eu tivesse pegado, ó, essa região vermelhinha que tivesse dado um zoom. Aí, a gente tá vendo aqui a estruturazinha, né? Pequena estrutura marrom, que a gente chama de soro. E aí, pessoal, nesses soros, cada um desses soros, eles vão produzir pequenos esporos, que vocês estão vendo aqui, né? O soro, a gente tem os esporângios. Aí aqui, ó, esporos. E aí, esses esporos também vão ser dispersados, né? E da mesma forma lá das briófitas. Quando eles atingem um local adequado, um local favorável para o seu desenvolvimento, ele vai gerar uma nova samambaia. E após vários eventos, né, de crescimento, ele vai gerar uma nova samambaia, certo? O que vai mudar aí, né, da briófita para a pteridófita é muito pouco. Só o nome lá, né, soro, e lá na briófita a gente tinha a cápsulazinha. A única coisa que vai modificar aí, né? E o que modifica também as briófitas das pteridófitas são a presença de sistema vascular. Briófita é muito simples, não tem sistema vascular. Pteridófitas tem sistema vascular, certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje, como eu falei para vocês, né, bem curtinha. Por hoje é isso e até a nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Até a nossa próxima aula, pessoal.